Então, pessoal, agora eu vou começar nossas últimas preliminares para começar a falar de cálculo de predicado de primeira ordem especificamente, né? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou começar a falar sobre conjuntos e pretendo gravar mais 2 vídeos falando ainda sobre conjuntos, tá? Conjuntos vão ser importantes por 2 motivos, né? Em primeiro lugar, os operadores da lógica, no geral, do cálculo de predicados também, mas do cálculo proposicional do mesmo jeito, eles estão intimamente ligados a algumas operações sobre conjuntos, tá? E a gente vai talvez discutir um pouco isso na aula de hoje. E além do mais, a própria semântica do cálculo de predicados ela é baseada na noção de conjuntos, tá? Então, para entender essas coisas, vai ser interessante saber a noção de conjunto, né? Só chamando a atenção que isso aqui não literalmente em alguns livros de teoria do conjunto, tudo que eu vou explicar aqui é a primeira e a segunda página do livro, tá? Então isso aqui é bem uma introdução mesmo à teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos cresce para muito mais além disso, né? Isso aqui que a gente vai estudar aqui, eu acho que é basicamente o que todos nós estudamos na escola, tá? Então vamos relembrar isso. Então é difícil dar uma definição de o que é um conjunto. O máximo que podemos fazer é tentar uma caracterização intuitiva, né? De fato, o que é um conjunto, na teoria dos conjuntos modernas, é o que pode ser construído a partir de determinados axiomas, tá? Mas isso não dá uma noção profunda do que é o conjunto, né? Então vamos tentar apelar para uma noção mais ou menos intuitiva, que um conjunto ela é uma coleção de objetos, tá? Então a ideia de coleção parece implicar que esses objetos que estão colecionados eles devem estar fisicamente próximos ou que eles tenham algo em comum, né? Você fala assim, o conjunto das coisas vermelhas, elas são todas vermelhas, mas não necessariamente, tá? Um conjunto é qualquer coleção de objetos, tá? Então, para qualquer 2 objetos existem 4 conjuntos, né? O conjunto que contém os 2, o conjunto que contém um, mas não o outro, o conjunto que contém o outro, mas não um, e o conjunto que não contém nenhum. Isso não importa que objetos nós estamos falando, tá? Para a noção de conjunto, não precisa os objetos, os membros dos conjuntos estarem fisicamente próximos ou terem alguma coisa em comum, tá? Mas, de qualquer forma, um conjunto é uma coleção desses objetos, né? Então, essa ideia é intuitiva, né? Mas ela deixa claro que conjuntos são formados por objetos, né? Que nós designamos os elementos dos conjuntos, tá? Os elementos ou os membros também do conjunto, tá? Elementos ou membros. Membros também é uma boa palavra. Um membro de um conjunto é algo que pertence àquele conjunto, tá? E é importante, esse ponto aqui é importante porque ele pode ser contraintuitivo, mas talvez uma parte da essência da teoria dos conjuntos é que os elementos de um conjunto podem ser outros conjuntos, tá? Então, conjuntos em si mesmos, eles são objetos, tá? Então, eu posso ter um conjunto que contém outro conjunto como elemento, tá? Isso não tem nada demais, tá? Então, eu posso ter um conjunto, por exemplo, que é composto pelo número 3, é composto por Normadinha ou Marilyn Monroe e é composto pelo conjunto vazio, né? Vou usar esse símbolo aqui para o conjunto vazio. Então, isso aqui é um conjunto. Essas 3 coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas não estão fisicamente próximas, mas mesmo assim ela forma. E aqui eu poderia ter outro conjunto que tem esse primeiro conjunto como elementos e, sei lá, o time do Flamengo como outro elemento. Isso aqui é outro conjunto, tá? Então, perceba que a noção de o que é um conjunto e o que é um elemento, ela é relacional. Um conjunto, ele pode ser elemento de outro conjunto tranquilamente, tá? Para indicar que um objeto é elemento de um conjunto ou membro, a gente utiliza esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui que é geralmente lido como pertence, né? Esse tipo um ezinho assim, né? Quer dizer que um objeto é elemento de um conjunto, né? Então vamos supor que a letra F designa o conjunto dos filósofos
e a letra S minúscula denota Sócrates, né? Podemos representar a sentença Sócrates é um filósofo da seguinte forma: Sócrates pertence ao conjunto dos filósofos, né? Daí você já tem algumas dicas, né, da relação estreita do cálculo de predicados com a teoria dos conjuntos, né? Porque no cálculo de predicados essa sentença é, né, F de S, né? E aqui a mesma coisa é expressa como S pertence a F. Tá? A gente vai ver que as coisas estão intimamente ligadas, né? Já no caso negativo, ou seja, quando a gente quer dizer que algo não é elemento de um conjunto, a gente usa simplesmente o símbolo de pertence cortado, né? Não pertence, tá? Então, esse é o primeiro símbolo importante, primeira relação importante da noção de conjunto, que é a relação de ser membro, né? O nome técnico dessa relação é a relação de pertinência, tá? Mas é nesse sentido de ser membro. Então, como é que a gente representa um conjunto, né? Como é que a gente representa o conjunto formado pelos indivíduos Pedro, Paulo e Maria, ou o conjunto dos estudantes de filosofia da UFSC, né? O UFSC aqui porque o Mortari é da UFSC, né? Federal de Santa Catarina. Tem duas maneiras bem comuns de se expressar, de se representar um conjunto. A primeira é por enumeração, ou seja, simplesmente você enumera todos os elementos daquele conjunto, né? Então, o conjunto Pedro é formado por Pedro, Paulo e Maria. Ele pode ser representado da seguinte maneira: você coloca uma chave para dizer que é um conjunto e simplesmente lista aqui os elementos: elemento 1, elemento 2, elemento 3, etc., até o elemento N. É uma maneira de representar conjunto. Só que essa maneira ela é bastante interessante, mas ela é limitada, né? Perceba, se eu tiver um conjunto com número infinito de elementos e eu não for óbvia a maneira de completar aquele conjunto, dificilmente você vai conseguir listar todos, né? Como é que você vai listar todos os elementos de um conjunto infinito? Não dá, né? Então, por isso, uma outra forma de você representar um conjunto é por descrição, né? Então, aí você está falando aqui o seguinte: esse é o conjunto formado por x, pelos x's, vamos dizer assim, tal que, né? Esse aqui lê como tal que. Então, é o conjunto composto de todos os x, tal que x é um estudante de filosofia da URGS. E aqui, nessa segunda parte, depois da barra, você coloca a condição que você está selecionando os elementos do conjunto, tá? Tudo bem, nesse caso aqui, você só vai ser capaz de selecionar elementos, né? E essa é a limitação desse segundo forma de descrever um conjunto. Você só vai ser capaz de selecionar elementos que têm algo em comum, né? Que têm alguma propriedade em comum, por mais sentido mais amplo de propriedade, tá? E essa segunda maneira aqui também ainda tem um problema, tá? Então, na enumeração a gente faz uma listagem de todos os elementos que formam um conjunto, né? Mas como eu estava falando, isso só pode ser feito com conjuntos que tenham um número pequeno de elementos ou que tenham alguma lei de geração. Mas esse ponto é interessante, porque muitas vezes a gente faz conjuntos assim. Qual é o conjunto dos números pares? É o conjunto formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10 reticências. Porque aqui você está supondo que o seu leitor ele vai entender que o próximo é 12, 14, né? De modo que aqui você está representando um conjunto infinito de maneira resumida com a reticência, porque você acha que é óbvio a maneira como esse conjunto continua, né? Então, em alguns casos, mesmo em conjuntos infinitos, você consegue representar o conjunto por enumeração. Mas quando o conjunto não é finito, não só a questão não é só ser finito, né? O conjunto de todos os seres humanos vivos certamente é um conjunto finito, não tem um número infinito de pessoas, mas dificilmente você vai conseguir representar esse conjunto enumerando o nome de cada um, né? Porque vai
enfim, eu vou precisar de quantas folhas de papel para fazer isso, né? São 6 bilhões de pessoas no mundo, então a numeração ela tem problemas para casos como esse. Então, não se aplicando em nenhum desses casos, a solução é fazer uma descrição do conjunto, né? É você representar o conjunto por descrição, como está ali no segundo caso. Então, o conjunto de todas as pessoas vivas qual é o conjunto? Esse aqui é o conjunto composto por x, pelos x's, tal que x é uma pessoa viva. E aqui você está utilizando uma propriedade para descrever um conjunto, né? Depois talvez a gente vai ver o quanto você utilizar essa técnica de maneira irrestrita pode causar alguns problemas. Então esse ponto aqui é interessante, né? Principalmente porque a gente vai lidar com cálculo de predicados. Há uma relação muito estreita entre ter uma propriedade, ou seja, ter um predicado atribuído a você e pertencer a um conjunto, né? Perceba, aqui é o conjunto dos x's que tem essa propriedade aqui de ser uma pessoa viva, né? Então, a gente pode dizer, grosso modo, que uma propriedade determina um conjunto, qual seja o conjunto dos indivíduos que tem aquela propriedade, tá? Mas esse termo aqui, grosso modo, é importante, tá? Porque é que você tem partes importantes da história da lógica, da teoria dos conjuntos, que dizem respeito a essa coisa aqui, grosso modo, tá? Tem propriedades que não definem conjuntos, tá? Então, mas a maioria sim. Então, tomemos como exemplo a propriedade de ser um professor de matemática. A partir dela, a gente pode determinar um conjunto P, a saber, o conjunto de todos os x, tal que x é um professor de matemática, né? Então, esse conjunto aqui seria conjunto P é igual a o conjunto do x, tal que x é um professor de matemática, né? Então, esse aqui é um conjunto dos professores de matemática, tá bom? Mas repetindo que na teoria dos conjuntos não fazemos a restrição de que deve haver uma propriedade comum aos elementos do conjunto. Então esse conjunto aqui que o Mortari coloca é um conjunto tão bom quanto qualquer outro. Um conjunto composto por Cláudia Schiffer, o planeta Marte, a raiz de 2 e Dom Casmurro. É um conjunto como qualquer outro. Obviamente, talvez a gente tenha dificuldade em representar esses conjuntos em que não há nenhuma propriedade comum, né? Sei lá, um conjunto infinito em que não há nenhuma propriedade comum. A gente vai ter dificuldade de representar, mas isso não quer dizer que eles não existam, tá? Esses conjuntos existem, só é difícil para a gente representar eles. Então, aqui tem o exercício 4.1, espero que vocês façam, tá? Esse livro do Mortari, para você aprender lógica, você tem que fazer todos os exercícios, tá? Você aprende lógica fazendo exercício, não é nem com a aula e nem lendo, tá? É fazendo exercício, errando, vendo onde foi que errou, tentando melhorar. Então, eu vou fazer aqui o A, o C e o E, mas depois vocês tentem fazer os outros em casa. Expressem símbolos, né? B é um elemento de A, né? Então, como é que você expressa esse símbolo? Né? Lembra que o símbolo para um elemento é esse símbolo aqui, né? De pertence. Então, deixa eu botar ele só um pouquinho mais para o lado para caber. Aqui, ó, pertence. B pertence a A. B é um elemento de A, tá? O conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Então, como são 3 elementos só, a gente pode simplesmente enumerar eles, né? Então, eu também poderia descrever esse conjunto, né? Em vez de enumerar, seria bem mais complicado, mas você poderia dizer o seguinte: o conjunto composto por x, tal que x é um elemento citado na letra C do exercício 4.1 do livro de Mortari, né? Então, x aqui é o A, B e C. Dá no mesmo, entendeu? Mas é muito mais simples eu simplesmente enumerar esses elementos, tá? Vamos ver agora o E. O conjunto composto por B,
é um elemento do conjunto consistindo nos elementos A, B e C e no conjunto B. Então vamos fazer primeiro esse conjunto aqui, ó. O conjunto consistindo dos elementos A, B e C e o conjunto B. Então qual é esse conjunto? São poucos elementos, eu posso simplesmente enumerar. É o conjunto consistindo de A, B, C e... Oh, desculpa, botei aqui o símbolo de pertencimento. E o quarto elemento desse conjunto é outro conjunto, que é o conjunto que contém B. Então perceba, esse conjunto aqui tem dois elementos que, quando você escreve, parecem que eles são o mesmo, mas eles não são, tá? Então, deixa eu até mudar de cor aqui, que isso aqui é bastante importante, tá? Esse conjunto tem um elemento B e tem outro elemento, que é o conjunto que contém B. Isso daqui é diferente disso, tá? Uma coisa é B, outra coisa é o conjunto que contém B. Ora, você pode falar assim, professor, mas o conjunto que contém B não contém mais nada. Então, é B. De certa forma, sim. Mas uma coisa é o B em si, outra coisa é uma estrutura abstrata, que é um conjunto que contém B. São duas coisas diferentes, tá? Então, o que essa sentença fala? Que o conjunto que contém B é um elemento desse conjunto aqui, né? Então, simplesmente isso aqui, ó. Conjunto que contém B é elemento daquele outro conjunto maior, tá? Então, o conjunto que contém B também é um subconjunto desse conjunto. A gente vai ver essa relação de subconjunto, porque todos os elementos que tá nesse conjunto aqui que contém B também tá, né? Só tem um elemento aqui que é o mesmo elemento desse. Então, ele está contido no conjunto de cá. Mas ele, além de estar contido, ele é elemento do conjunto de lá. Porque esse elemento aqui, o conjunto que contém B, está aqui, ó, dentro do outro conjunto. Tá? Essa distinção é muito importante de ser feita. Tá? Vamos continuar. Falar aqui um pouco de alguns conjuntos que são especiais. Né? Conjuntos que são, geralmente, a gente fala deles, né? Por algum motivo ou por outro. Vamos pensar aqui numa propriedade. A propriedade de ser diferente de si mesmo. E a gente pode formar o seguinte conjunto. O conjunto contendo todos os x, tal que x é diferente de x. Quais são os elementos desse conjunto? Ora, não tem nenhum, né? Porque para todas as coisas são idênticas a si mesmo, né? Isso daí, às vezes, é referido como princípio da identidade. Então, esse conjunto ele não tem nenhum elemento, tá? Ele é chamado de o conjunto vazio. O conjunto vazio. Por que eu estou grifando o? Porque só tem um conjunto vazio, tá? A gente vai ver isso depois aqui, a gente vai voltar nesse ponto, mas só tem um conjunto vazio, que é o conjunto vazio. Então, esse conjunto aqui, ele é igual a esse conjunto aqui, ó. A gente pode representar assim um conjunto vazio, simplesmente uma chave sem nada dentro. É o conjunto vazio, e tem nada dentro. Ou tem esse símbolo aqui, que é um símbolo, acho que é do algum alfabeto nórdico, que é esse daqui, que é uma bola cortada, tá? Então, isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. É o mesmo conjunto, tá? Maneiras diferentes de representar o mesmo conjunto, que é o conjunto vazio, tá? E se a gente pôde formar um conjunto de todos os x's, tal que x é diferente de si mesmo, a gente pode muito bem formar um conjunto com uma propriedade mais ou menos parecida, só que estou tentando mudar a cor aqui, não estou conseguindo. Fica azul mesmo. Que é o seguinte conjunto: o conjunto composto pelo x, tal que x é igual a x. Né? Quais são os elementos desse conjunto? Todos elementos do domínio, tá? Todos os elementos do domínio. Esse aqui é chamado de conjunto universo. Então, muitas vezes você coloca esse símbolo aqui, um U, né? U de universo. O conjunto universo ele contém todos os elementos do domínio, tá? Então, o conjunto vazio contém nenhum elemento e o conjunto universo contém todos os elementos do domínio, tá?
E por que eu estou falando todos os elementos do domínio? Porque, estritamente falando, não existe um conjunto universal. Minha cor... tá, sou burro, porque aqui embaixo troca a cor. Estritamente falando, não existe um conjunto universal, tá? Ou seja, um conjunto que contém todas as entidades existentes, ou todas as entidades, certo? Por quê? Porque um conjunto universal, um conjunto que contém tudo, ele precisaria conter todos os conjuntos, né? E por consequência, ele precisaria conter ele mesmo, tá? E isso não existe esse conjunto, tá? Não existe um conjunto, não existe conjuntos que contenham a si mesmos, porque a gente vai ver que isso leva a alguns paradoxos, tá? Tanto conjuntos que contêm a si mesmo como conjuntos que não contêm a si mesmo. O conjunto que contém todos os conjuntos, ou seja, esse conjunto contém a si mesmo, ou o conjunto que contém todos os conjuntos que não contém a si mesmo, são paradoxais, a gente vai ver. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa distinção aqui entre conjunto universal, que não existe, tá? Então, esse aqui é um conjunto universal, na verdade, não tem esse conjunto, mas tem um conjunto universo, que contém todos os elementos do domínio, ou seja, daquelas coisas que nós estamos falando. Ele não contém tudo, ele não contém todos os conjuntos, por exemplo, mas ele contém todos os elementos daquele domínio. Então, por exemplo, se nós estamos falando de gambás e coatis, o conjunto universo, nesse momento, ou seja, nesse domínio, é o conjunto de todos os gambás e todos os coatis. Tá? Perceba, ele não contém todos os conjuntos, ele não contém nem alguns conjuntos, ele não contém nenhum conjunto, na verdade, mas ele contém todos os elementos do domínio. Tá? E esse conjunto aqui não contém, por exemplo, estrelas ou pessoas, né? E, né, essa coisa do falar, ele é relevante, né? Por exemplo, quando uma mãe fala para os filhos, venham todos comer, o todos dela inclui os filhos, né? Porque o domínio ali do discurso são as pessoas que moram na casa. O todos dela não contém a lagarta que está na árvore ou a barata que está escondida embaixo da cozinha, né? Quando ela fala todos, ela não tá falando todos os indivíduos no geral, ela está falando todos os indivíduos num domínio, tá? No caso aí, o domínio da família dela, domínio das pessoas, talvez, que estão na casa, né? Então, vai ser sempre interessante quando a gente está falando alguma coisa, restringir o domínio para que nosso discurso seja mais significativo, né? Então, na aula de matemática, geralmente o domínio inclui os números, né? Então, o conjunto do universo vai conter todos os números, né? E muitas vezes a gente não precisa nem dizer porque está implícito, né? Quando eu falo o seguinte, para todo x, se x é maior que 2 e, sei lá, x é par, eu vou escrever aqui em linguagem misturada, tá? Isso daqui implica que x não é primo, né? Porque o único primo par é maior que 2, ou é 2. Então, se x é maior que 2 e x é par, x não é primo. Então, obviamente, o domínio aqui de variação dessa variável x são números, né? Não são pessoas, etc., algo desse tipo, tá? E a mesma coisa aqui está na teoria dos conjuntos, né? Então, o conjunto universo, ele é sempre um universo relativo a uma situação específica, tá? Exatamente para não dar aquele problema de um conjunto que contém todos os conjuntos, inclusive ele mesmo. Outro caso de conjunto, então a gente falou aqui do conjunto vazio, do conjunto universo. Outro caso, agora não é um conjunto só, são vários conjuntos, tá? Que também recebem o nome particular, são conjuntos que contêm apenas um elemento, que são chamados de conjuntos. Então aqui é importante até botar um plural, né? Porque são vários conjuntos unitários, não são só um. Então, para cada indivíduo que existe no mundo, existe um conjunto unitário que contém aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, olha que bizarro. Eu tenho aqui o conjunto vazio, né? Então, se existe o conjunto vazio, existe o conjunto unitário que contém o conjunto vazio, que é esse conjunto aqui, ó.
né? Então esse conjunto aqui não é, esse aqui não é unitário, tá? Esse aqui é vazio. E esses todos aqui são unitários. Mas como esse daqui é um elemento, também existe o conjunto unitário que contém esse elemento. Mas como esse daqui é um elemento, também existe o conjunto unitário que contém esse elemento. Então você tem aqui infinitos conjuntos unitários só a partir do conjunto vazio, né? Então você vê que tem bastante conjuntos unitários, tá? Para qualquer indivíduo tem um conjunto que contém aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, o conjunto que contém o indivíduo A, o conjunto que contém a raiz de 3, o conjunto que contém Salma Hayek, etc. Né? Então isso aqui é importante. Há alguma diferença entre Salma Hayek e o conjunto que contém Salma Hayek? Toda, tá? Salma Hayek é um elemento e esse aqui é um conjunto que contém aquele elemento. Da mesma forma, existe a diferença entre o conjunto vazio e o conjunto que contém o conjunto vazio. Esse conjunto aqui ele é vazio, né? E esse conjunto aqui ele é unitário, como todos esses outros aqui, tá? Inclusive, você pode utilizar esses conjuntos aqui, às vezes são utilizados para representar os números, né? Esse aqui é o número 0, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, etc. Não é a única maneira, mas já é uma das maneiras que se utiliza. Então, voltando aqui, um ponto que eu falei antes é que há apenas um conjunto vazio. Tá? Há apenas um conjunto vazio. Para cada domínio, há um conjunto unitário ou um conjunto universo daquele domínio e existem infinitos conjuntos unitários, mas só tem um conjunto vazio. Como é que eu sei disso? Porque um ponto muito importante na teoria dos conjuntos é o chamado princípio da extensionalidade. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Que poderia ser formulado da seguinte maneira: se temos dois conjuntos A e B com exatamente os mesmos elementos, então é o mesmo conjunto, tá? Então, se dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são o mesmo conjunto, tá? O que importa para o conjunto são os elementos. Não importa a ordem que você numerou aquele elemento e não importa como você definiu o conjunto, né? Então, esse conjunto aqui, ó, composto por A e B, é igual ao conjunto composto por BA. Tem os mesmos elementos, está na ordem. Eu enumerei em ordens diferentes, mas eu estou representando de maneiras diferentes o mesmo conjunto, que para o conjunto só importa os elementos, tá? Esse é o princípio da extensionalidade. E esses dois conjuntos, esse conjunto aqui é o mesmo desse conjunto aqui, ó. X tal que X é uma das duas primeiras letras do alfabeto. Primeiras letras do alfabeto. Então, aqui são três maneiras de representar o mesmo conjunto. Outras: o conjunto composto pelos x, tal que x é a primeira letra do nome Beth ou do nome Ana. Pouco importa, entendeu? Se é o conjunto composto por A e B, é o mesmo conjunto composto por BA. E qualquer maneira diferente que você tenha de representar esse mesmo conjunto, você vai falar no mesmo conjunto, porque conjuntos são entidades extensionais, ou seja, eles só importa para um conjunto quais são seus elementos e nada mais, tá? Então, é uma consequência, ou seja, se os conjuntos têm os mesmos elementos, eles são o mesmo conjunto, e é uma consequência disso que se um conjunto é diferente de outro, então existe algum elemento que está em um conjunto e não está no outro, tá? Se o conjunto é diferente, se A é diferente de B, então isso implica que existe um X tal que X pertence a A e X não pertence a B,
né? Ou x pertence a B e x não pertence a A. Aqui estou já escrevendo a linguagem do cálculo de predicados, né? X pertence a B e x não pertence a A. Tá? Tem que ter algum elemento, porque senão eles seriam o mesmo conjunto. Tá? Então, se eles são conjuntos diferentes, tem algum elemento que está em um e não está em outro. Tá bom? Tem esse um ponto. Além disso, é uma consequência desse princípio que existem diferentes maneiras de você designar o mesmo conjunto. Né? Inclusive, você pode até não saber que é o mesmo conjunto. Você pode estar falando do mesmo conjunto duas vezes e achar que está falando de conjuntos diferentes. Por exemplo, o conjunto das criaturas vivas com rim e o conjunto das criaturas vivas com coração é o mesmo conjunto. Tá? Por mais que seja uma descoberta científica saber que ele é o mesmo conjunto. Tá? Da mesma forma que o conjunto dos triângulos equiláteros e o conjunto dos triângulos equiângulos são o mesmo conjunto, porque todo o triângulo equilátero é equiângulo, ou seja, todo triângulo que tem três lados iguais tem três ângulos iguais, e todo triângulo que tem três ângulos iguais tem três lados iguais. Então, por mais que você esteja definindo de maneira diferente aquele conjunto, né, você pode, em termos mais comuns na filosofia, então aqui você tem duas propriedades, né? A propriedade de ser um triângulo equilátero e a propriedade de ser um triângulo equiângulo. São duas propriedades. Por quê? Porque propriedades são entidades intencionais, ou seja, uma propriedade é composta pelas notas, pelas características que você usa para definir ela. Então, a propriedade de ser triângulo equilátero e a propriedade de ser um triângulo equiângulo são propriedades diferentes, porém, elas são instanciadas pelos mesmos indivíduos, ou seja, essas duas propriedades, elas definem um mesmo conjunto. Né? Em filosofia a gente fala que essas duas propriedades têm a mesma extensão, né? E esse nome extensão aqui é o mesmo nome que está aqui, né? É o mesmo nome aqui. Ou seja, aqui está dizendo que conjuntos são entidades puramente extensionais, que eles não se importam com a maneira que você está utilizando para defini-los. Ele só importa os elementos daquele conjunto. Tá? Esse ponto é crucial. Tá? Então eu vou parar por aqui, esse primeiro vídeo. Aí no próximo vídeo a gente vai falar das relações entre conjuntos, tá bom? Um abraço, vejo vocês daqui.